Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na Câmara que a reforma da Previdência pode garantir o caminho da prosperidade para a economia do país. A proposta do governo, em análise por uma comissão especial da Casa, determina o aumento no tempo de contribuição e a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria. O líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará, avalia o projeto aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar nossa conversa pela TV e pela Rádio Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. É isso, deputado. A reforma da Previdência pode abrir aí um ciclo virtuoso para a nossa economia? Essa retórica que a equipe econômica do governo Bolsonaro vem querendo incutir na cabeça das pessoas, como se a reforma da Previdência fosse a mãe de todas as reformas, fosse resolver todos os problemas do Brasil, o Brasil voltar a crescer, gerar empregos, é extremamente falaciosa, é extremamente mal intencionada. Ela visa única e exclusivamente atender os interesses do sistema financeiro. Não discordamos de uma necessidade de uma reforma da Previdência, mas nunca nos moldes que está sendo apresentada. Ela visa basicamente gerar um regime de privilegiados, diferente do que eles estão dizendo, que é combater privilégios. Eles estão cada vez mais fortalecer, digamos, as carteiras de previdência privada dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras e, consequentemente, aumentar a lucratividade desse segmento da economia em detrimento de uma grande legião de pessoas que estão no regime geral da Previdência Social e que podem virar uma legião de desamparados, quase de desesperados. Agora, deputado, no momento em que se vê cortes aí em áreas sociais do governo, investimentos sociais, quando se fala da reforma da Previdência, às vezes há um temor por parte de algumas pessoas de que lá na frente não consiga receber aposentadoria ou que vai faltar dinheiro em caixa para pagar o aposentado. Existe esse risco, deputado? Existe. Se a gente for tentar analisar um pouquinho do regime de capitalização que está sendo proposto nessa PEC, ela não prevê contribuição patronal, ou seja, seria apenas a contribuição do trabalhador, é como se o trabalhador tirasse um pouquinho do seu dinheiro e colocasse numa poupança. Como ele coloca que o tempo de aposentadoria mínimo, tempo de trabalho mínimo, perdão, para requerer a aposentadoria seria 40 anos, com a idade mínima no caso de homens 65, de mulheres 62, mas ambos com 40 anos, então suponhamos que durante 40 anos ele contribuiu com R$2.000. Em tese, você teria, digamos que uma contribuição hipotética laboral de 8%, nós estamos falando 8% em 40 anos de um valor de R$2.000. Então, significa que ele vai ter 3,2 anos de aposentadoria naquela integralidade do que ele contribuiu. 8% de 40 anos, não é? Seriam 3,2 anos. Então, significa que o trabalhador, ao se aposentar com 65 anos, com 40 de contribuição, ele só teria 3,2 anos de aposentadoria, portanto, depois dos 68 anos, nessa modalidade que está sendo apresentada pelo governo federal, a pessoa não teria mais do que sobreviver. É por isso que o grande exemplo que o Paulo Guedes enuncia, que é o Chile, infelizmente o número de suicídios de pessoas que atingiram a idade para se aposentar, consequentemente deveriam ter uma paz depois de trabalhar a vida toda, ficam realmente desesperados com a falta de perspectiva de criar sua família. E é isso que nós estamos apresentando. O PDT é contra essa reforma da Previdência, mas topamos discutir um outro modelo, é tanto que apresentamos uma emenda substitutiva global que esperamos que venha a ser discutida na comissão especial. Deputado, durante a campanha eleitoral em 2018, o candidato do PDT, Ciro Gomes, chegou a defender a capitalização. Qual a diferença desse modelo que ele defendia? Eu queria até saber se está nessa emenda do PDT. Sim. E dessa proposta do governo. O modelo de capitalização defendido pelo Ciro, inclusive ele tem começado a rodar pelo Brasil discutindo com as camadas populares, nós prevemos uma linha de corte social entre 4 e 5 salários. Portanto, entre até 4 ou 5 salários, o regime será como é hoje, repartição. Porque você garante que as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho... Próximo ao que é hoje o teto de gastos. Seria menor do que o teto. Seria menor do que o teto. Até porque 82% hoje, digamos assim, dos aposentados é até 3 salários mínimos, certo? Então, a gente trabalha até 4 ou no máximo 5. Até aí, você tendo o regime de repartição, você garante que essas pessoas que com certeza não são privilegiados,
eles tenham aposentadoria garantida. Quem ganha acima disso vai para a capitalização. Mas uma capitalização com contribuição patronal e laboral, não apenas a laboral, podemos até desonerar um pouco a alíquota que hoje é 20%, mas teria que ser patronal também para garantir aquelas pessoas que eles têm um tempo de fruição adequado. Então, se nós trabalharmos com esse regime de capitalização depois dessa linha de corte, e o que é mais importante, regido por fundos públicos, para tirar um pouquinho dessa sede do sistema financeiro em prol essa boquinha aí, né, certamente nós poderíamos discutir. E outros tópicos também da reforma que nós precisamos. Tempo de transição, que nessa reforma aí, por exemplo, uma professora da noite para o dia, caso a PEC seja aprovada e promulgada, ela passa de 25 para 40 anos de contribuição. É um verdadeiro despropósito e injustiça. Trabalhador rural que hoje em dia, para conseguir comprovar 15 anos de contribuição, em média, ele só se aposenta com 65 anos, quase no limite realmente da aposentadoria por idade. Eles querem aumentar para 20. Não vai se aposentar, vai ter que se declarar como miserável para receber o BPC, benefício de prestação continuada, que é R$400, que eles estão baixando, que é um salário mínimo hoje, mas estão baixando para R$400 por núcleo familiar. É uma reforma para atacar privilegiados, ou uma reforma para atacar quem já não tem direito nenhum, quem está na base da pirâmide. É por isso que o PDT é frontalmente contra essa proposta. Estamos apresentando uma outra bem diferente. Deputado, esses dois pontos que o senhor citou, do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural, já existe aí um acordo entre 13 partidos, além da oposição, contrários a esses dois pontos. O senhor acha que isso já é voto vencido do governo? Ou ainda pode haver uma reversão dessa tendência? Na apresentação que o ministro Paulo Guedes e o secretário Rogério Marinho fizeram na comissão especial, eles defenderam os dois tópicos. Por isso que nós temos que estar mobilizados para derrubar esses dois tópicos já na comissão especial. Então, eles defenderam, eles não disseram, não, isso aqui a gente pode negociar. Eles defenderam o BPC em R$400 e defenderam a manutenção da aposentadoria do trabalhador rural com 20 anos de contribuição. Portanto, mesmo que nós tenhamos aí já quase que uma ampla maioria para derrubarmos esses dois tópicos, precisamos ficar atentos, porque infelizmente esse governo muda muito de opinião da noite para o dia. E como que está a articulação para a votação da reforma da Previdência, deputado? Como é que está o trabalho da comissão especial e essas negociações com o governo para tratar dos pontos específicos? O governo tem tido muita dificuldade nessa interlocução com o Congresso, até porque o presidente Jair Bolsonaro, quando foi deputado, ele pouco era afeito ao trabalho aqui na Câmara, ele nunca utilizava a tribuna, nunca participou de comissões especiais, nunca produziu na prática. Então, a interlocução dele é difícil, até porque ele não sabe sequer ser gestor e não montou uma equipe para isso. Mas no tocante à reforma da Previdência, o que nós temos hoje é uma comissão já instalada, comissão para discutir o mérito, e essa comissão prevê a realização entre 9 e 15 audiências públicas. Nós propomos 15 audiências, para ser inclusive o número de audiências que a proposta do Temer teve, que era muito menos complexa do que essa. E nós achamos que no período de debates pós as audiências públicas, inclusive na realização de um seminário internacional, para vermos as experiências internacionais entre tópicos que estão sendo aproveitados nessa PEC, nós possamos realmente chegar a um modelo de discussão exaustivo, envolvendo segmentos importantes da sociedade. E eu acredito que até o final do mês de junho, início do mês de julho, o governo consiga votar na comissão especial. A plenário, eu acredito que só no segundo semestre, até porque eles vão precisar sensibilizar 308 deputados em 2 turnos, ou seja, 3/5, e eu não sei se ele tem maioria hoje. Aliás, certamente não tem maioria para aprovar uma matéria tão maléfica para a sociedade. Deputado, a gente está se encaminhando para o final. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais aí sobre as expectativas da reforma e dessas negociações. Nós temos aí a necessidade que o Poder Legislativo cada vez mais seja protagonista diante a omissão do Poder Executivo. O Poder Executivo não está discutindo os grandes temas. Nós precisamos discutir a reforma tributária, precisamos discutir a reforma do Pacto Federativo, precisamos discutir um grande número de questões que têm impacto direto nas vidas. Hoje em dia parece que o Brasil vive só em torno dessa reforma da Previdência. Vamos discutir, vamos votar, mas é muito importante que o cidadão brasileiro, que a cidadã brasileira possa realmente se mobilizar, resistir contra o que é de ruim, porque isso vai ter um impacto na vida de cada um e que certamente, mais cedo ou mais tarde, será sentido por todos. Deputado, obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei com o líder do PDT na Câmara, deputado André Figueiredo, do Ceará. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Se quiser conferir esta e outras entrevistas, é só acessar nosso site. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.